Vivemos tempos difíceis, conturbados, de incertezas. Devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa forma de agir alinhada com Deus, porque não se sabe o dia da manhã. Não se sabe se hoje vai ser o nosso último dia, se vai ser a nossa última hora, e, na minha opinião, não há nada mais importante do que vivermos preparados para morrer, entre aspas. Seja, o que quero dizer é, de consciência tranquila, para caso uma pessoa morra hoje, uma pessoa estar de consciência tranquila. Nem eu, que tenho procurado uma relação próxima com Deus, nem eu até me sinto preparado para isso. Basta-me a mim falhar numa coisa, duas, que já não me sinto. Mas tento compensar com outras coisas. Não há nada mais importante do que a nossa própria salvação. Deus, portanto, devemos procurar primeiro o reino dos céus, e tudo nos será depois acrescentado. Muita gente dirá, mas existe gente que procura Deus e que vive mal. Deus é justo. Cada caso é um caso. Tivemos profetas, como o profeta Davi, o rei Davi, que viveu com uma riqueza enorme. Tivemos outros profetas que não. A verdadeira riqueza está após a nossa morte. E acreditem, eu acho que a maioria das pessoas isso sente. O tempo voa, o tempo passa muito rápido. Em um segundo, em um estalo de dedos, eu já estou aqui, trabalho. De certeza que já vivi mais de metade do meu tempo de vida e passou super rápido. Isto quer dizer que até ao fim da minha vida também vai passar super rápido. Daí a importância de termos temor a Deus, de queremos alinhar a nossa vida por Ele. Quando nós o procuramos, depois as coisas nem funcionam tanto em nós nos alinharmos a Ele. Depois é Ele que nos alinha a nós próprios a Ele. Houve muitas coisas que mudei, mas mudei sem esforço. Ou seja, muitas delas no início mudei porque queria, mas outras delas depois foram praticamente automáticas. Refiro-me, por exemplo, ao deixar de fumar. Não me custou nada e foi uma coisa que de um dia para o outro pensei, vou deixar de fumar. Deixei e não me custou nada. Como isso, outras coisas. Porque não existe nada mais valioso do que a nossa salvação. Muita gente dirá, mas tu não tens a certeza que o Deus existe. Uma coisa eu tenho a certeza absolutíssima, é que existe um mundo espiritual. Disso eu tenho a certeza absoluta, por imensas razões, provas, mas uma delas testemunhada por mim. Portanto, o mundo espiritual, eu não tenho dúvida nenhuma que exista. O que me podem dizer é, mas tu não sabes se o tal Deus, o tal Criador, que é o Deus que está na Bíblia. Não, eu essa parte não sei, essa parte eu não tenho a certeza, mas pelos estudos que fiz, pela pesquisa que fiz, portanto, analisando a Bíblia, o Corão, um pouco das outras religiões, e devido a muitas outras coisas,
eu tenho muita fé que o Deus Criador seja o Deus da Bíblia. Se um dia todos morrermos e tivermos vida, portanto, para além da morte, e não for o Deus cujo Filho foi Jesus, pessoal, pronto, é assim, eu tinha fé, mas é porque era outra coisa, mas de uma coisa eu tenho a certeza absoluta e que muita gente acha exatamente o contrário. Eu tenho a certeza absolutíssima da vida após a morte. Disso eu tenho a certeza absoluta. E tendo isso em mente, obviamente, sendo eu uma pessoa minimamente inteligente, não é? Se eu gosto muito desta vida aqui e que até é passageira, pessoal, também quero viver eternamente, não é? Aliás, existem certas decisões que eu tomei recentemente, precisamente por isto. Está aqui este aviso, que é isto? Um líquido limpa-vidros. Precisamente por essa questão da vida após a morte. Ora, por exemplo, já agora, eu vou-me casar, eu tive um filho, eu não tive um filho para deixar aqui na terra descendência. Não, obviamente que não. Eu não me vou casar com a Liliana porque quero que esteja um papel a dizer que eu sou casado. Não, também não. Portanto, quer uma coisa, quer outra, têm tudo a ver com planos após a morte, com os planos eternos. Pronto. Podem ter a certeza absoluta que existe a vida após a morte. Eu acho que o Criador e as leis, as regras pelas quais a gente deve viver são as que estão presentes no Novo Testamento. Muita gente, eu conheço casos curiosos, muitos casos, às vezes até nem os meto, mas vou-vos só dar aqui um exemplo, visto que ainda estou aqui no trânsito. Existe um senhor que existia, ele ainda é vivo, um senhor que era jornalista de investigação e que a mulher começou a ir a cultos, pensou que foram evangélicos e, portanto, a mulher cada vez ligou-se mais a Deus, queria que o marido ligasse a Deus também, mas o marido era daqueles mesmo ateus convictos, que aquilo era tudo palhaçada, pronto, enfim, uma série de coisas que depois também varia consoante a pessoa. E então, ele sendo jornalista, ele era uma pessoa boa na área, ele teve a grande ideia de o que é que eu vou fazer? Eu vou, digamos, investigar a Bíblia e eu vou aqui achar falhas e nessas falhas eu irei provar que a Bíblia mente. Ora, por exemplo, isto é só mesmo um exemplo, ora, se lá disser que o rei Joaquim dominava a Palestina na cidade de Jordão, ora, se não existir essa cidade, se esse rei tivesse sido antes o rei da Roma e outra coisa qualquer, então era falso o que lá estava. E se era falso o que lá estava, podemos então concluir que haja mais coisas falsas. Pronto, então ele começou a ter esse trabalho e agora, para resumir-vos a história, no final ele converteu-se, pois ele viu que não conseguia refutar a Bíblia e que tudo o que estava na Bíblia fazia sentido e estava interligado com provas e no fim até por acaso acabou por fazer um livro dizendo o que é que o levou a converter-se. Esse livro existe, ainda está à venda, eu depois posso-vos dizer o nome.
Pronto, são muitos os testemunhos. Olha, agora para acabar, tenho outro testemunho que eu esse achei mesmo fora de normal. Falamos agora do Padre Pio, acho que a maior parte das pessoas o deve conhecer. Então, o Padre Pio, quem o conheceu, relata que ele era uma pessoa muito diferente das outras. Pronto. Então, acho que ele era amigo de um médico, e esse médico era um médico ateu, não se acreditava em Deus. Um dia o Padre Pio disse-lhe a ele que ele que lhe ia mandar, eu estou-vos a dizer a história por palavras minhas, pronto, pode ser que a história seja um bocadinho de nada diferente, mas a lógica é esta. Então ele disse a esse médico que iria lhe enviar a prova como a vida após a morte existe. Pronto. Ele ouviu, pronto, está bem, então mande-me isso. Entretanto, eu acho que ele era médico de oncologia, ou se não era, trabalhava em um dos hospitais em que tinha lá médicos que tratavam cancro. Um padre, amigo do Padre Pio, estava com cancro, já estava mal, e o Padre Pio mandou esse padre, que é o Padre Frei Di Natale, acho que é assim o nome, Frei Di Natale, mandou-o ir a esse médico, porque o médico era bom, e ele foi. Pronto, agora não me lembro muito bem esta parte, mas pronto, ele foi então tratado uma vez ou duas ou algumas vezes por esse médico, até que ele depois acabou por falecer. E foi esse médico que lhe passou a certidão de óbito, porque o homem morreu e o homem estava morto. Meteram-no na câmara, fotografia, na câmara frigorífica, e pronto. Entretanto, passado, penso eu que tenha sido 3 horas, o corpo, o homem, voltou à vida. Voltou à vida e o médico viu o homem após a vida. O médico converteu-se. O médico diz que o homem estava morto, e mais que morto, para além de estar morto, esteve morto durante horas, e que realmente era uma coisa que fora do normal, não é? Ele, o médico, depois lembrou-se que aquela poderia ser muito bem a prova que o Padre Pio disse que iria mandar. Mas a história não acaba por aqui. A gente sabe a história da parte do médico, agora falta-me contar a história por parte do padre. Portanto, o padre morreu, o padre diz que se lembra perfeitamente de ser presente a Deus para ser julgado, e acho que eu já li a história há muito tempo, mas será mais ou menos assim. Ele foi então condenado 3 horas ao inferno, ao purgatório, 3 horas e meia, pronto, e começou a cumprir a pena. Ao que ele diz que 1 segundo lá que é horrível, a coisa mais horrível que ele pode descrever. Ele, entretanto, invocou misericórdia e perdão a Deus, e Deus, acho que, segundo ele, não é, lhe disse que ele tinha 2 hipóteses. Ou ele cumpria o tal tempo de forma a que ele pudesse pagar os pecados, ou ele regressaria à Terra e iria testemunhar da vida após a morte, e também, isto é muito importante, testemunhar que nós devemos viver o mais santo possível. Devemos viver em santidade. Muita gente acha, aqui entrar,
Muita gente acha que pode viver da forma que quer, não é? E que depois Deus perdoa. Isto faz-me lembrar até, por exemplo, isto é só um caso entre muitos, aqueles bandidos da favela que matam, roubam, traficam, mas têm uma fé em Deus enorme. Eles rezam a Deus, pedem a Deus, só que fazem aquilo que Deus não quer. Ora, a história deste padre já cheguei aqui ao trabalho, a história deste padre serve para refletirmos, termos a certeza da vida após a morte e termos atenção que devemos ter uma vida o mais próxima de Deus possível. Para além de uma vida mais próxima de Deus possível nos traga coisas boas nesta vida, uma vida próxima de Deus trará-nos ainda mais coisas boas após a nossa morte. Bom dia, fiquem bem.